E aí, tudo bem aí? Bem, pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito sério e que muitas das vezes me faz ficar muito chateado com o que acontece no meio cristão, aqui no Brasil e em tantos lugares do mundo. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia: o exército cristão é o maior exército do mundo, mas também é o que mais mata seus próprios soldados. E às vezes eu entendo porque muitas pessoas falam que os cristãos não têm sido exemplo. Porque você entra nas redes sociais de qualquer ministério, qualquer grupo de evangelismo, e você vê críticas duríssimas de pessoas que se acham mais cristãs do que as outras. Apesar da Bíblia deixar claro que só um pode sentar no trono e julgar-nos, este alguém chamado Deus Todo-Poderoso, cristãos insistem o tempo todo em julgar as atitudes de outros cristãos. Tem igrejas onde se é comum que as pessoas busquem a presença de Deus através de estudos. Igrejas que preferem as bibliotecas, igrejas que preferem estudos teológicos profundos. Tem igrejas que preferem o falar em línguas, igrejas que proferem o batismo com o Espírito Santo. Algumas igrejas procuram levar a mensagem de esperança. Você pode mudar de vida, você pode sair dessa situação. O que é importante a gente entender é que Deus é grande demais para caber na nossa própria cabeça, no nosso próprio intelecto. Infelizmente, vejo cristãos todos os dias achando que somente a sua igreja é correta, que somente a sua doutrina é correta, que qualquer igreja que tenha uma visão um pouco distante da sua é pecadora, quando na verdade a Bíblia deixa claro que existiam 12 tribos em Israel, e assim como algumas delas eram extremamente conservadoras, outras delas eram extremamente agitadas, animadas, felizes, contentes, mas todas buscavam o mesmo Deus. Eu tenho dificuldade para entender como cristãos têm coragem de se levantar contra outros cristãos, mas que se calam perante os ateus. Muitas das vezes eu vejo os cristãos fazendo isso para justificar aquilo que é de errado em suas vidas. Às vezes elas têm, talvez até mesmo inveja ou ciúmes de alguém que está conquistando algo e elas gostam de apedrejar essas pessoas. A Bíblia diz que nenhuma autoridade é instituída senão com o consentimento de Deus. Então você que reclama de algum líder religioso e diz que ele é profano, você tem certeza do que você está dizendo? Eu costumo dizer que igreja não é boteco, igreja não é bordel. Igreja deve ser respeitado como igreja. Ah, mas a igreja do fulano ensina tudo errado. Cabe a Deus saber o que será feita com a igreja do fulano. Na verdade, nós cristãos não devemos perder tempo criticando as coisas, e sim colaborando para que as coisas melhorem. Eu acho engraçado como, mesmo tendo um Deus tão rico em conhecimento, as pessoas conseguem chegar à paranoia de achar que aquilo que elas entendem como evangelho é a única realidade do evangelho. Tem um episódio que seria lindo se não fosse trágico na minha vida. Uma vez conversando com um rapaz espírita, ele me pediu alguns conselhos cristãos. E eu o acolhi de uma maneira, com respeito, mostrando que o evangelho nos ensina a amar ao próximo. E eu lembro que aquele rapaz se admirou, porque eu era evangélico e pela primeira vez alguém evangélico o respeitou. E aquele rapaz, poucos dias depois, começou a me perguntar coisas sobre a palavra de Deus. Eu tive um amigo e ele era homossexual assumido. E eu sempre falava de Jesus para ele, nunca tive vergonha de chegar perto dele, de cumprimentá-lo frente às pessoas porque ele era homossexual. Eu me lembro até hoje um dia que estávamos sentados numa mesa, eu, ele e alguns amigos dele, que também eram homossexuais. E ele chegando para aquelas pessoas disse para eles: olha, aqui na nossa mesa está sentado alguém diferente de nós. A gente deveria largar a vida que nós temos levado e ser como este homem. Eu me senti honrado naquele dia porque eu estava representando o evangelho. Eu me senti honrado porque eu não discriminei aquela vida. E aquele rapaz jamais se esqueceu do evangelho através de um testemunho de tratar bem as pessoas que são diferentes de mim. Às vezes eu vejo cristãos abominando alguém porque tem tatuagem, porque tem um cabelo diferente, porque pintam a unha, porque usam shorts ou calça comprida. Às vezes a gente esquece que todo mundo é filho de Deus e que todo mundo merece uma chance, que todo mundo merece o amor.
Vejo cristãos propagando o ódio contra pessoas que vão contra os ensinamentos deles. Vejo cristãos propagando o ódio contra os ateus. Se Deus quisesse que todos obrigatoriamente nascessem acreditando nele, Deus não daria pra gente o livre-arbítrio. É certo que todo mundo em algum momento da vida terá a oportunidade de se aproximar de Deus, mas não é você crucificando essa pessoa que você vai levá-la até Deus. Você que é cristão e tem perdido seu tempo nas redes sociais xingando e criticando outras igrejas ou outros ministérios, é isso que Deus te chamou no mundo para fazer? Criticar cristãos, criticar pessoas, criticar os filhos de Deus, criaturas geradas por Deus? Deus não nos criou para sermos críticos. Deus nos criou para sermos amáveis. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a nós mesmos. É fácil você falar às vezes que ama um mendigo na rua, mas é difícil falar que você ama o seu próprio irmão.